né? A população brasileira, seu território, seus recursos naturais. O doutor Uiara, que é geógrafo, sabe disso melhor do que eu, né? Não é verdade? Pelas características da sua sociedade, não tem esse destino, né? Então, nosso ponto de comparação deve ser os países altamente desenvolvidos, semelhantes a nós. Esses países são os Estados Unidos, a China, a Rússia, são países de dimensões continentais como é o Brasil, né? Não é verdade? De populações grandes, né? E assim por diante. Então, esse é um ponto importante, né? Segundo, a questão da distribuição da renda. Quer dizer, é necessário, obviamente, digamos, melhorar o padrão de distribuição de renda. Não basta apenas aumentar a produção e a renda per capita, mas aumentar o padrão de renda do Brasil. Eu quero fazer uma observação que, apesar das melhorias da distribuição de renda que estão refletidas no índice de Gini, que é o nome de um economista que criou esse índice, no caso brasileiro, ela corresponde a diferenças salariais. Na realidade, não é renda salarial, né? Porque não há dados declarados nas pesquisas suficientes sobre juros, aluguéis, né? Basicamente, né? E lucros, né? Não há. Perdão? Lazer? O lazer depende um pouco do seu nível de renda, né? Quando o seu nível de renda é muito baixo, o seu lazer talvez bastante limitado, né? Quer dizer, o nível de renda, ele permite que você tenha situações de lazer e de aperfeiçoamento cultural e assim por diante, maiores, né? Não quer dizer que as pessoas que têm um nível de renda mais elevado saibam aproveitar o seu tempo, né, para terem atividades culturais razoáveis, né? Mas, de toda forma, então, esse índice, ele não corresponde, na minha opinião, à realidade brasileira. Ele corresponde à realidade salarial, mas não à realidade da renda, né? Porque os salários são um percentual da renda total, né? Hoje em dia talvez já tenha chegado de novo a 50%, mais ou menos. O resto é juros. Nós sabemos que todos os operários brasileiros recebem juros, né? Nós sabemos disso, investem em títulos do Tesouro, né? Recebem juros, né? Eles têm, naturalmente, os operários brasileiros têm propriedades que eles alugam, né? Nós sabemos disso, né? Não é verdade? São proprietários de grandes fazendas, né? Nós sabemos, né? Então, a realidade é outra, né? A realidade é essa, é que a concentração de renda, a meu juízo, tem aumentado no Brasil. A concentração de riqueza também. Aliás, a concentração de riqueza tem a ver com a concentração dos rendimentos da riqueza, né? Não é verdade? Quer dizer, os aluguéis decorrem da propriedade urbana, né? A renda da terra depende, e nós sabemos que a propriedade da terra no Brasil tem se concentrado nas últimas décadas, né? Assim como na propriedade urbana, né? Tem havido grande concentração. Então, esse é um desafio muito grande. Naturalmente, uma das aspirações do povo brasileiro de 2022 é que essa distribuição de renda melhorasse, e a distribuição de riqueza também. Isso depende, naturalmente, de uma reforma tributária, né? Uma reforma tributária que passe a fazer com que, digamos, com que os tributos sejam mais progressivos. Os tributos progressivos tenham prioridade sobre os regressivos, né? Não é verdade? Que se tribute, em resumo, numa linguagem correta, que se tribute mais a propriedade e menos o salário, né? Para resumir, né? Através da tributação indireta que é feita pelos impostos como ICM e outros, né? Não é verdade? Nós sabemos que o imposto, a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil, se eu não me engano, é 28%, mais ou menos, né? É isso, Salão? 28%? É 27,5%. Então, estou até dando uma colher de chá, né? Estou melhorando, né? 28%, né? Ou 27,5%, né? Então, isso em outros países vai a 50%, vai a muito mais, né, do que isso, né? Assim como
o imposto sobre grandes fortunas, e assim outras reivindicações, né? Muito bem. Então, nós temos esse objetivo. Para o cálculo que foi feito na época, que era para deixar de aumentar a distância entre o Brasil e os Estados Unidos no ano 2022, era necessário que a renda per capita brasileira crescesse a 7,5%, a renda per capita, não, a renda, a produção crescesse a 7,5% ao ano, né, para poder, determinadas certas condições de crescimento da população, isso permitiria que a partir daquele momento começasse a se reduzir. Porque, senão, mantidas as condições atuais, essa diferença se tornará cada vez maior, é óbvio, né? Nós crescemos a 2% ao ano e os Estados Unidos crescem a 2% ao ano, essa diferença aumenta. E isso significa que o bem-estar comparativo diminui, né? Não é verdade? Nós estamos muito longe de 7,5% ao ano, né? Então, certamente, esse é um desafio, mas que depende de um modelo diferente, na minha opinião, de desenvolvimento econômico, enfim, né? Muito bem. Um outro aspecto que eu acho que é importante enfatizar, né, é a questão relativa à democracia, né, que é a importância de você ter um processo de desenvolvimento, de atingir essas metas todas, no contexto de um regime democrático, mas não no regime democrático puramente formal, como é o que temos hoje em dia, né? Em que os senhores têm a oportunidade de se dirigir às urnas a cada 4 anos e lá colocarem o seu votinho, né? Depois irem para casa e ficar aguardando para ver no que vai dar, né? No que vai dar, mais 4 anos, né? Então, isso é algo que, digamos, faz com que haja uma democracia formal, eleições periódicas, possibilidade de alternância no poder, né? A alternância no poder não é uma característica da democracia, eu queria fazer essa observação. Não é. A característica da democracia é que aquelas pessoas que a maioria da população considera que devem deter o poder, permaneçam no poder. A alternância no poder é algo que, em geral, a oposição, quando não tem voto, defende, né? Você não precisa haver alternância no poder, não tem voto, né, para ganhar, né? Então, advoga a alternância no poder, né? Mas é isso aí, é o que nós vemos aí, é só lendo as entrelinhas, né? Mas, enfim. Então, a democracia, ela exige, entre outras coisas, o que, aliás, é objeto de uma campanha aqui do Clube de Engenharia, né? A questão da democratização dos meios de comunicação. A democratização dos meios de comunicação e a reforma política, naturalmente, né? A reforma política que reduza, pelo menos, não digo que elimine, mas que pelo menos reduza a influência do poder econômico sobre o processo político, que é, do ponto de vista do poder econômico, extremamente importante. Extremamente importante. Porque é no sistema político que são definidas as normas que definem as atividades econômicas, né? Definem o sistema tributário, define o sistema, enfim, de propriedade em geral, da terra, de propriedade urbana. É no sistema político, lá onde está o deputado, né, que são definidas essas regras. Ora, a maioria das pessoas no Brasil não tem propriedade, né? A maioria das pessoas no Brasil são trabalhadores, né? Trabalhadores de diversos níveis, né? Às vezes os trabalhadores assim, mais qualificados, engenheiros, têm alguma propriedade. Não muita, né? Mas tem alguma, né? Não é verdade? Mas há trabalhadores manuais, trabalhadores, enfim, diversos níveis, né? E, em geral, não são proprietários, né?
mas cada um tem um voto. Então, se não houver a possibilidade do poder econômico influir sobre o processo político, em vez da bancada ruralista ter 120 deputados, a bancada ruralista tem 120 deputados. Né? Não fosse essa possibilidade, quem teria 120 deputados seria a bancada dos camponeses. Né? Teria, porque eles são muito mais numerosos do que os proprietários de terra, que são os chamados ruralistas. Né? Então, essas questões, em termos de aspirações nacionais, são muito mais, na minha opinião, do que aquelas que estão, inclusive, refletidas no plano, digamos. Duplicar as exportações, aumentar a população nas universidades, e assim por diante, né? Estão lá, são boas, são importantes até para se poder ter uma ideia de se estamos atingindo esses objetivos ou não. Né? Mas as questões fundamentais são as questões do desenvolvimento, mas dentro de uma certa concepção de desenvolvimento não é crescer 2% ao ano, não. Isso não é desenvolvimento, isso é ficar para trás. É diferente. Né? Não é verdade? E democracia não é votar a cada 4 anos, não é só isso. Isso faz parte também do processo democrático, né? Não é verdade? Mas um processo político altamente submetido aos interesses do poder econômico. Então, essa aqui é a realidade. Né? Não podemos ficar com... Né? Bem, enfim. Então, naturalmente, lá no plano, se nós fôssemos... Eu não vou fazer isso, não, porque não tem maior interesse, né? Nem eu me lembraria de cor de todas as metas, em hipótese alguma. Né? Mas, digamos, na área da educação, eliminar o analfabetismo no Brasil, na área dos direitos da mulher, né? Isso é a igualdade de direitos e salários, né? Atingir a igualdade de salários entre mulheres e homens, atingir a igualdade de participação no Estado entre mulheres e homens, a mesma coisa em relação à população afrodescendente do Brasil, né? E que muito já foi feito, inclusive pelo sistema de cotas, mas sempre contestado, né? Sempre uma contestação permanente, né? E se nós fôssemos na área das questões agrárias, né? Digamos, reduzir o grau de concentração da propriedade da terra, né? E tem lá os números uns índices mais específicos. Não sei se o Salomão se lembra deles. Não lembro, lógico. Então estamos de comum acordo. Mais uma vez estamos de acordo. Mas, enfim, é interessante ver, né? Digamos, essas aspirações, pelo menos eram aquelas que eram definidas naquele momento por aquele grupo de pessoas que ocupavam o poder na administração pública brasileira e também que foram submetidos a sugestões de especialistas, ex-administradores, deputados, empresários, todas as organizações, todas as ONGs foram consultadas, assim por diante. Os movimentos sociais também foram consultados, enfim. E, digamos, eu espero que vocês tenham a oportunidade de acessar na internet e ver lá aqueles que tiverem curiosidade. Eu queria dizer que, no momento, nós estamos... que não está lá no plano, porque, naturalmente, o plano ele refletia o consenso dos ministros da época, né? Não necessariamente as minhas opiniões, apenas. Aliás, o ministro da Fazenda não gostou muito dessa meta de 7,5, não. Essa aí ele teve que encaixar.
Não gostou nada. Né? Mas, enfim, eu acho que é uma questão muito importante que nós estamos vivendo, que é uma questão de curto prazo, e que antes de 2022 pode vir à tona. São duas questões. Uma que é a questão da desnacionalização da economia brasileira. Há um processo em curso de desnacionalização da economia, que hoje atinge, inclusive, o setor da agricultura, o setor de serviços mais variados, o setor da educação, grandes grupos universitários sendo adquiridos por capitais estrangeiros. A mesma coisa na área de saúde, né? Aquela... Qual é o nome da... Operadora? A Mil, não, uma grande... Foi... não sei se foi a Mil, uma que foi adquirida por 8 bilhões de reais. Exatamente. 8 bilhões de reais, hein? Olha, 8 bilhões de reais não é pouco. Né? Mas, enfim, então os mais diferentes setores. Então há uma prevalência do capital estrangeiro, de grandes empresas e fundos internacionais na economia brasileira. Isso tem várias consequências. Uma delas pode nos atingir a curto prazo. Né? A primeira delas é que no processo de desenvolvimento econômico, a questão da tecnologia, isso é da competitividade das empresas, Salomão, me corrija lá. A competitividade das empresas, capacidade de competir, depende da